Artilheiro do Brasil, Carlos Vinícius já merece uma oportunidade na seleção? E por falar em centroavante, saiu uma notícia que o Endrick vai ser titular com o Ancelotti. Será que isso é verdade? E o Antony não para de jogar bem pelo Real Betis. Ele já merece uma vaga na convocação de Ancelotti? Isso e muito mais no radar da seleção de hoje, dia 9 de fevereiro. Antes de começar falando sobre os jogadores que se destacaram no final de semana, eu só queria deixar uma rápida explicação, porque eu acho que tá rolando uma pequena confusão de quem acompanha o quadro. Nem todos os jogadores que eu cito aqui merecem seleção brasileira, tá? Não é que eu trago, que eu cito o cara aqui, que eu tô falando, olha, ele tem que estar na próxima lista. Rola um pouco, às vezes, da confusão, às vezes até de a pessoa que não acompanha semanalmente o quadro aqui. A ideia é trazer somente aqueles atletas que estão no radar, que já foram convocados ou que estão entrando no debate, que é o caso do Carlos Vinícius no vídeo de hoje. Então, não se assustem. Quando eu cito, por exemplo, eu vou começar aqui com o Everson, com o Renan Lodge no jogo do Atlético. São caras que, ao meu ver, precisam estar no radar. Então, é importante eu trazer aqui semanalmente quando esses caras jogam bem. Não significa que eu estou pedindo a convocação deles, beleza? Então, como eu adiantei, falar aqui, começar pelo futebol brasileiro, falando sobre Atlético 1, Atlético 1 também pelo Campeonato Mineiro, e o Everson deu uma bela assistência nesse jogo, um lançamento bem de longo, não foi um chutão, tá? Foi bem proposital, inclusive o Lodge falou que isso foi treinado com o Sampaoli. O Everson achou o Renan Lodge e o lateral esquerdo tocou na saída do goleiro para fazer o primeiro gol dele com a camisa do Galo. O Everson, que não faz uma temporada, por enquanto, no nível da anterior, mas é um cara, ao meu ver, muito confiável e que ainda joga muito bem com os pés, não é à toa que deu essa assistência. E o Renan Lodge, um jogadoraço aqui pro futebol brasileiro, tá? Jogando muito bem pelo Atlético, não foi a primeira boa atuação dele, vem sendo um dos melhores jogadores do Atlético nesse começo de temporada. Acho difícil ganhar uma oportunidade na seleção, porque tem muita gente na frente e com características que agradam o Ancelotti, mas com esse retorno ao futebol brasileiro e mantendo o nível que a gente sabe que o Lodge tem para jogar, ele é um cara que entra no radar, entra pelo menos no debate. E ainda aqui em Minas, eu fui no jogo ontem, Cruzeiro 2, América 0, tive a oportunidade de cobrir o jogo pelo No Ataque. O Caio Jorge fez 2 gols, os 2 gols do Cruzeiro na partida. O primeiro de pênalti, cobrança firme no meio, e o segundo mostrando muito oportunismo. Debate aqui até se não estava impedido, na minha opinião até estava, mas enfim, isso é papo para outro palco. O Caio Jorge mostrou muito oportunismo, posicionamento para completar a bola pro gol, mantendo o faro artilheiro que o consagrou na temporada passada. E o Gerson, que foi quem me agradou mais nesse time do Cruzeiro ontem, ele sofreu pênalti e deu uma dinâmica muito boa pro meio de campo do Cruzeiro, jogando como segundo volante. O Tite entendeu que como meia pela direita não estava rendendo tanto assim, e realmente como segundo volante o Gerson ditou o ritmo do jogo em vários momentos, protegendo bem a bola, fazendo a saída de bola fluida pelo lado do Cruzeiro, aparecendo na frente como foi o gol do Cruzeiro. Foi uma bela partida do Gerson, então é um cara que a gente já tá descartando, muita gente falando que não vai dar mais tempo, mas eu ainda boto fé. Não sei se tem muita concorrência, tem gente que vai crescer, tem gente melhorando agora, tem gente aparecendo, com o caso do Bidon, mas o Gerson ainda é um cara que, até pela característica, a gente não tem tanto na seleção. Eu acho que é legal a gente ficar de olho no Gerson. E por falar em Gerson, Flamengo goleada por 7-1 sobre o Sampaio Corrêa. Não vou aqui exaltar os caras, porque realmente o adversário foi muito fraco, mas o Paquetá jogou muito bem, tá? Eu acho que eu tinha batido nessa tecla aqui no Shorts, e eu acho que o Paquetá vai deitar no futebol brasileiro. Eu tô achando que a galera tá subestimando muito ele, tá esquecendo que o cara foi titular do Brasil numa Copa do Mundo há pouco tempo. O City queria contratar ele há pouco tempo, um cara de muita qualidade técnica, não é à toa que ele foi o líder em dribles na partida, quase fez um golaço, é o tal toque passa o tempo inteiro. O Paquetá é um jogador muito associativo, que tem condição, tem bom passe, tem boa finalização, consegue marcar bem. Como eu disse, não vou exaltar aqui, mas eu acho que é o princípio de algo grande que a gente vai ver aqui no futebol brasileiro do Paquetá. Eu acho que realmente é só questão de tempo para ele se adaptar e mostrar a qualidade dele. Eu sei que a galera realmente vai me criticar porque eu sou fã do Paquetá de verdade, mas é o que eu vejo. E nesse mesmo jogo, o Pedro fez 2 gols. No primeiro, muita técnica para tirar do adversário, né? O Pedro, que é um cara de um refino técnico muito grande, ele dribla o zagueiro e finaliza pro gol. E no segundo ele só completa, mais um faro ali de artilheiro mesmo, assim como foi o segundo gol do Caio Jorge. Agora precisa ele ter uma sequência. O Pedro é um cara que a gente bota muita fé, muita gente pede ele na seleção, mas nunca teve de fato muitas oportunidades na seleção, porque se lesiona, às vezes dá um azar. Teve uma convocação do Dorival ou do Ancelotti, não sei, que ele foi chamado e aí foi cortado porque se lesionou. Então agora
ter sequência, fazer grandes jogos contra grandes times para ver se ele merece ou não ser convocado. Acho que para a próxima vai ficar difícil, tá? Acho que se o Pedro for convocado, vai ser mesmo só na Copa do Mundo. E chegando aqui agora no Carlos Vinícius. Eu não quero falar dele somente pelo gol de pênalti, tá? Nesse final de semana, o Carlos fez o gol da vitória do Grêmio por 1-0 sobre o Novo Hamburgo, mas eu só quero aproveitar isso para falar sobre o Carlos Vinícius. Por quê? São 21 gols em 23 jogos pelo Grêmio. Então, um cara que tem esses números, a gente não pode simplesmente descartar ele. Um canal de seleção brasileira, eu preciso, no mínimo, citar o Carlos Vinícius. É o que eu disse no começo do vídeo. Não estou pedindo a convocação dele, mas eu preciso, no mínimo, citar que o momento dele é muito bom e o coloca entre um possível candidato à seleção brasileira. Vamos mergulhar um pouquinho mais nos números dele aqui. Eu olhei os adversários para ver o nível de enfrentamento do Carlos Vinícius. Ele fez 4 hat-tricks. Só um foi contra um time da Série A, que foi contra o Juventude, os outros foi contra times mais fracos. Mas ele também fez gols contra Internacional, São Paulo, Vasco, Botafogo, Palmeiras e Fluminense. Então a gente tá falando aí de no mínimo 6 times grandes. E se não me engano, o Botafogo ele marca 2 vezes, tá? Então é um cara que vem se colocando num nível muito bom. E não só pelos gols de pênalti. A gente vai falar, por exemplo, do Igor Thiago hoje, o cara que faz muito gol de pênalti. O Carlos Vinícius também, mas não é só por isso, tá? O Carlos Vinícius tem um posicionamento muito bom, impressionante como ele tá sempre no lugar certo. Uma finalização de primeira, consegue ajustar o corpo, consegue se posicionar muito bem para quando a bola vem, ele já tá muito... Ele resolve o jogo muito rápido, né? Assim como o Igor Thiago, acho que nesse sentido os dois são parecidos. A diferença é que o Igor Thiago ataca muito mais o espaço do que o Carlos Vinícius, e o Carlos Vinícius ele tem um jogo aéreo, um pivô talvez melhor do que o do Igor Thiago. O Carlos também me parece um pouquinho mais forte, apesar que os dois têm características muito parecidas, né? São fortes, altos, e o Carlos também tem um excelente cabeceio, um excelente jogo aéreo. Mas falo com vocês, eu ainda acho um pouco cedo para falar em convocação. Porque a gente tá falando, por exemplo, do Igor Thiago, ele já teve temporadas em alto níveis, por mais que não tenha sido um alto escalão do futebol, já faz uns 3, 4 anos que o Igor Thiago vem fazendo gol a rodo, tá? Então não é que simplesmente o cara surgiu agora, como é o caso do Vinícius, que nos últimos anos não foi bem, né? Ele chegou ao Grêmio e aí sim tá fazendo gol, então por isso eu teria um pouco mais de paciência, até porque também eu entender que o Igor Thiago hoje tá na frente dele. Pelo menos o Igor Thiago e o Igor Jesus. Eu ainda coloco os dois na frente. O Igor Thiago, por essa capacidade de fazer gols, que eu acho que são números muito próximos ao do Carlos Vinícius. Acho que o Igor Thiago tem uma média um pouquinho pior, se a gente for pegar o recorte de jogos, mas num nível de enfrentamento muito maior, num time bem mais fraco. E o Igor Jesus, ao meu ver, tem mais técnica, tem mais característica para gerar jogo. Talvez não seja esse artilheiro tão goleador assim que a seleção precisa, tá? Por isso eu coloco o Igor Thiago um pouco na frente, mas o Igor Jesus, o pivô dele é muito bom, o jogo aéreo, o Guardiola elogiou isso outro dia, ele é um cara que oferece muito nesse sentido. Então, eu ainda coloco o Igor Thiago e o Igor Jesus na frente do Carlos Vinícius. Pô, mas não dá pra convocar os dois? Cara, eu acho difícil, tá? Eu acho que a gente tem que dar um mix aí de características pra seleção brasileira. Então, meus convocados, eu já falei aqui em outro vídeo, mas hoje eu ainda mantenho o João Pedro, o Endrick e o Igor Thiago, mas com essa dúvida aí pro Igor Thiago, vamos ver se ele mantém o nível até a convocação, mas hoje seriam os meus 3 convocados. Mas eu entendo o hype pelo Carlos Vinícius, tá? Acho que sempre quando um cara chega aqui no Brasil e começa a fazer gol a roda, a gente vai pedir ele na seleção. Foi assim com o Vitor Roque, foi assim com o Caio Jorge, e eu entendo o clamor por ele, tá? Não seria um absurdo completo nesse momento, mas eu pregaria um pouco mais de cautela antes de falar, pô, o Carlos Vinícius merece ser convocado. Eu quero ver um pouquinho mais, eu acho que ainda é cedo, e a gente tem jogadores com características mais ou menos parecidas, um pouco à frente. Eu ainda gosto mais do Pedro e do Evanilson, mas obviamente o Carlos hoje está vivendo um momento melhor do que os dois. E antes de passar aqui para a Europa, se você está curtindo esse vídeo, deixa o like, que é muito importante para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. E se você é novo por aqui, gosta do tema seleção brasileira, futebol internacional, tudo que envolve a seleção, eu trago por aqui com histórias, análises, informações. Então você é mais do que bem-vindo, e ative o sininho de notificação, porque nem sempre o YouTube vai te entregar os meus vídeos. Então vamos lá para a Inglaterra. Liverpool 2, City 1, infelizmente uma falha do Alisson gerou o gol do City, ele que saiu meio afobado do gol e cometeu o pênalti no Matheus Nunes. É uma boa temporada do Alisson, não vou crucificá-lo por isso, mas, como eu sempre falo, se o cara foi mal ou se o cara foi bem, eu acho importante trazer aqui. O Alisson nem sempre eu trago aqui, porque às vezes não é uma atuação de tanto destaque, mas toda partida eu vejo, ele tem uma defesa muito boa, ele tem um posicionamento bom, é um cara que não é tão espalhafatoso, então muitas vezes também não vai aparecer nos highlights, mas jogador muito seguro e que realmente dessa vez ele cometeu uma falha, mas nem por isso deixa de ser a melhor opção do Brasil pro gol. No jogo do Arsenal, o Martinelli, ele saiu do banco de novo para deixar
a assistência dele, chapelou o adversário, simplesmente isso, e deixou o Gyökeres na cara do gol para fazer o gol do Arsenal. Se não me engano, vitória por 3-1 sobre o Wolverhampton. São 10 gols e 3 assistências para o Martinelli em 31 jogos. Eu posso não ser muito fã dele, a galera até fica me zoando aí nos comentários, mas é fato que o Martinelli domina a arte do contra-ataque. Se você quer um cara no seu elenco, numa Copa do Mundo, que você fala, pô, tô aqui empatando 1-1 aqui, ou então ganhando por 2-1, eu quero um cara para puxar contra-ataque, esse é o Martinelli. Impressionante como que ele, mesmo saindo do banco, metade desses jogos aqui ele saiu do banco e mesmo assim ele tem números excelentes. São 13 participações em 31 jogos. Então, pô, vai falar que tá errado convocar o Martinelli? Eu não acho. Eu só não coloco com esses status todos que ele parece ter com o Ancelotti, mas é fato que o treinador italiano gosta muito dele e mesmo ele sendo reserva, ele tem entregado ótimos números pelo Arsenal nessa temporada. Ainda lá na Premier League, Bournemouth 1, Aston Villa 1, e quem fez o gol do Bournemouth? Ryan, né? Boa noite. Sempre o cara impressionante, né? Chega na Inglaterra parecendo que tá jogando o Campeonato Carioca de novo. Ele ainda acertou o travessão um pouco antes, num chute de... Não, agora me falhou na memória se foi de cabeça ou se foi com o pé, mas acertou o travessão. E ele fez um belo gol, né? Já tinha dado assistência na estreia. Beleza que teve um distanciamento social ali do lateral do Aston Villa na marcação. Pô, o cara marcando a 200 metros de distância do Ryan, mas... De toda forma, o brasileiro mostrou capacidade de conduzir a bola em longa distância, proteger e finalizar de direita, que é muito comum para canhoto. Então foi um belo gol do Ryan aí, e tomara que ele tenha sequência, dessa vez atuando como ponta direita, foi titular. No primeiro jogo ele jogou como ponta esquerda, então eu acho que ele pode render dos três, tanto como ponta direita, como segundo atacante, como até um centroavante, um ponta pela esquerda, e ele vem impressionando muito lá o pessoal da Inglaterra. Não à toa o Iraola, técnico do Bournemouth, disse o seguinte: é um jogador fantástico. Ryan pode jogar por dentro ou por fora. Quando ele tem espaço, vai no 1 contra 1, e aí realmente é difícil para o defensor. Ele finalizou muito bem. Então, elogios do técnico do Bournemouth. Acho que para a seleção, nesse ano, fica um pouco complicado, mas é um cara que eu acho importante trazer aqui para a gente acompanhar essa evolução dele, para, obviamente, no próximo ciclo, com certeza ele vai frequentar. E, assim, obviamente, se ele se colocar num nível muito bom na Premier League, o que eu acho que vai ser difícil, porque tem um processo de adaptação ali e tal, apesar de ser muito fã do Ryan, a gente pode debater ele na Copa do Mundo, óbvio, nunca descarto ninguém, mas eu acho que para esse ano tá um pouco apertado. E por lá também a gente teve Newcastle 2, Brentford 3, destaque para 2 brasileiros, como sempre, Bruno Guimarães, é impressionante esse cara, é absurdo o que ele tá jogando nessa temporada. Eu falei dos melhores brasileiros no vídeo da temporada passada, e eu acho que eu esqueci de citar o Bruno Guimarães, o que foi uma total injustiça da minha parte. É ele, Gabriel Magalhães, Casemiro, Rafinha, João Pedro, para mim são... E o Igor Thiago, que eu também vou falar nesse vídeo, tranquilamente são os melhores temporadas, são os melhores brasileiros do futebol europeu. O Bruno, impressionante, cara. Deu uma assistência de escanteio pro gol do Butman de cabeça. E eu vou te falar, tem uma coisa que a gente tá falando pouco, que é essa arma que a seleção brasileira pode usar de escanteio. Porque o Bruno bate muito bem, o Rafinha bate muito bem, e a gente tem cabeceadores muito bons. A gente tem o Gabriel Magalhães, que é um dos melhores do mundo nesse quesito. O Bremer, que a mesma coisa. Tem até um dado do Opta que o Bremer, desde que ele chegou no futebol europeu, ele é o jogador, ou o defensor, agora não me lembro, agora me falha a memória, com mais gols de cabeça, acho que é o zagueiro, isso, o zagueiro com mais gols de cabeça no futebol europeu desde que ele chegou na Europa, são 15 nos últimos 5, 6 anos. O Militão também é muito bom nesse tipo de jogada, e ainda tem o Casemiro. Então, o Bruno tá batendo escanteio muito bem, fez gol olímpico essa temporada, tá? Eu acho que é uma arma que a gente tem falado pouco, e que até porque também a gente não contou ainda com esses caras dentro de campo o tempo inteiro. Acho que teve uma partida que a gente teve Magalhães, Militão e Casemiro, e eu acho que pode ser um ponto muito importante numa Copa que vai ter calor, que vai ter várias coisas, né? A gente ter essa arma de bola aérea com 4 jogadores que são excelentes nesse quesito pode ser importante. E o Bruno, nessa partida, também fez o dele, ele sofreu o pênalti e marcou na cobrança. São 9 gols e 6 assistências em 34 jogos, lembrando que o Bruno é volante, é a temporada mais artilheira dele na carreira, tá? Só pra gente ter noção do tamanho da temporada do Bruno, que é um pilar do Newcastle, da seleção, e um dos melhores meio-campistas do mundo, tranquilamente. Nesse mesmo jogo, o Igor Thiago marcou de pênalti, chegou a 18 gols em 26 jogos, e ele não marcava há 3 jogos, voltou a marcar nesse jogo. A gente fala muito de pênalti, mas pô, é importante também a gente ter bons batedores de pênalti na seleção. A gente tá falando aí, por exemplo, do Carlos Vinícius, o Caio Jorge também fez de pênalti, tem o Igor Thiago que bate pênalti muito bem, errou só um, e no momento de pressão, a gente foi eliminado na última Copa por causa de pênaltis. Então você ter bons cobradores também é importante. Eu não tiro o mérito do cara por fazer gols de pênalti, e importante que ele volte a marcar também, mesmo que seja de pênalti, para não deixar a confiança cair. E ainda lá por lá, na terra da rainha,
João Pedro gerou 2 pênaltis pro Chelsea, foi uma bela atuação, não fez gols, mas mais uma vez sendo importante pro time, pros Blues. Vitória por 3-1 sobre o Wolves, eu falei errado, perdão, o Arsenal agora me fugiu totalmente da memória o jogo do Arsenal, mas o Chelsea que foi quem venceu o Wolves por 3-1, mais uma boa atuação do atacante brasileiro. Lá na Espanha, uma notícia ruim, acho que saiu na sexta-feira, o Rodrigo teve uma tendinose na parte posterior da coxa direita, pelo que eu pesquisei aqui, o tempo de recuperação varia, se for grave pode demorar alguns meses, se for leve vai ser 1, 2, 3 semanas no máximo, mas de toda forma, Rodrigo não vai chegar voando nos amistosos da seleção, uma pena, mas acho que se ele voltar rápido, a gente tá aqui 9 de fevereiro, ele voltando ali no finalzinho do mês, eu acho que ele vai ter um mês aí pra jogar até os amistosos da seleção, talvez dê tempo dele ser convocado. Mas se ele não for, quem tem que ser convocado é o Antony. Fez um golaço pelo Real Betis na vitória por 1-0 sobre o Atlético de Madrid, fora de casa, e o que me impressionou nesse gol foi como o Antony, mesmo com pouca distância da bola, ele conseguiu botar tanta força com o pé virado. É muito difícil fazer isso, gente. Tenta fazer aí na sua pelada, fica com o corpo mais ou menos parado e tenta finalizar mais ou menos do meio de campo, society, vamos supor, do meio de campo ali, tenta botar muita força na bola, estando completamente parado. É difícil, tá? E isso contra um grande time, num estádio que é muito difícil. O Betis, inclusive, foi o primeiro time a sair na frente do Atlético de Madrid no Metropolitano, então demonstra também o quanto foi decisivo esse gol do Antony contra um baita goleiro, que é o Oblak. Por mais que você possa até questionar um pouco ali o posicionamento dele, mas foi uma bela atuação do Antony, não só pelo gol, o comprometimento defensivo também. Foi eleito o melhor da partida. São 10 gols e 8 assistências em 28 jogos. Ele é o segundo brasileiro com mais participações em gols nas 5 principais ligas. Aí eu tô sendo injusto de novo, né? Citei lá os 6 lá. O Antony também está tranquilamente entre os melhores brasileiros do futebol europeu, né, nessa temporada. Não à toa tem números tão bons assim. E eu vou te falar, cara, como o Zenit só volta a jogar em março, tem esse período, o Luiz Henrique, ele vai ficar esse tempo todo sem jogar. E a gente pode até ter jogadores que ocupam essa faixa do campo, né? A gente já tem, por exemplo, o Estevão, o Rodrigo pode fazer ali, o Rafinha, a próprio Endrick, que também tá se colocando ali como opção para esse lado direito, mas eu acho que a melhor versão do Rodrigo e do Rafinha é na esquerda. Então, nesse sentido, ainda sem contar com o Luiz Henrique, eu acho que a convocação do Antony para a próxima data FIFA é inevitável. O que me chama a atenção é que o Antony ficou de fora, depois de ser chamado na primeira data FIFA do Ancelotti, depois ele não foi mais chamado. Não sei se não agradou, não sei se o Ancelotti viu algo, o Luiz Henrique também, né, se colocando ali o tempo inteiro como um candidato muito forte, mas eu acho que para a próxima não vai ter jeito de não convocar o Antony, tá? Porque o homem tá jogando muito. E pra gente fechar o radar de hoje, eu quero falar sobre um negócio que me assustou como jornalista, cara, porque o Endrick foi expulso no jogo contra o Nantes, só que eu acho que isso nem cabe muito aqui. Beleza, foi expulso, a gente vai discutir lá se a expulsão foi justa ou não foi uma grande atuação dele, eu não quero focar nessa. Eu quero focar na notícia que saiu sobre o Endrick ser titular da seleção. E isso é uma fake news, cara. Eu fui pesquisar, eu falei, pô, que legal, né, e tal, mas primeiro eu já achei estranho o teor da notícia, porque não é um cara, assim, totalmente, pô, não é como se, o Rafinha vai ser titular com o Ancelotti. Beleza, pô, isso aí ninguém sabe. Isso aí quer dizer, isso aí todo mundo sabe, ou o Estevão, né? A gente já tem alguns jogadores ali que a gente sabe que vão ser titulares com o Ancelotti. Agora, isso é uma notícia lá, teria saído uma notícia lá do L'Equipe, isso foi publicado pelo perfil The Madrid Zone, acho que é um perfil inglês, dando créditos ao L'Equipe, um tradicionalíssimo jornal da França. E aí várias páginas brasileiras seguiram o fluxo. Pô, Endrick vai ser titular com o Ancelotti, Endrick vai ser titular. Aí só você jogar no Twitter que você vai ver um tanto de gente falando que o Endrick vai ser titular com o Ancelotti. Só que aí você vai na página do L'Equipe, pesquisa lá, eu fiz dois refinamentos. Eu fui na página do Lyon, desci nos últimos 5 dias, 6 dias, não tem nada falando sobre isso. E tem uma pesquisa ainda melhor, que é você jogar o nome do jogador, lá numa pesquisa do L'Equipe, e aparece todas as notícias com o nome do Endrick. E não tem também nada. Joguei no Google, nada. Joguei lá no Twitter do L'Equipe, nada. Ou seja, a não ser que um jornalista que é do L'Equipe tenha falado, não sei se L'Equipe tem rádio ou televisão lá, ou tenha publicado no perfil, e aí, o que me estranharia, por que o L'Equipe não publicaria isso? Cara, essa notícia até então é fake. E eu vou te falar mais, mesmo que alguém tenha publicado isso, pra mim é uma barrigada absurda, porque mesmo que alguém comentou isso com os caras, o que eu acho difícil, tá? O que eu acho difícil, ter vazado isso, acho que nem o Ancelotti sabe quem é o time, qual vai ser o time titular dele, gente. Pelo amor de Deus, olha as coisas que a galera publica. O Endrick vai ser... Porra, gente. O Ancelotti acho que não deve nem saber se ele vai convocar o Endrick, porque ainda falta um mês pra convocação e a gente tem vários candidatos pra posição. Eu acho que tem que ser convocado, eu acho que vai ser, mas afirmar que o Endrick vai ser titular? Pô, pera aí, gente. Eu acho...
Vamos supor, pô, o Ancelotti tá vendo os jogos, ele comenta, com quem que ele vai comentar isso que vai vazar pra mídia francesa? Não, desculpa, gente. Não, se fosse até a mídia espanhola, que provavelmente tem fontes ali ao redor do Ancelotti, eu ainda iria. Mas, enfim, primeiro que eu acho que não achei essa notícia, tá? Acho que realmente ela não existe. E segundo que mesmo que ela exista em algum lugar escondidaço, porque eu não vi, realmente eu não achei em lugar nenhum, ela não faz o menor sentido na minha cabeça, porque é algo praticamente impossível de você apurar, de o próprio Ancelotti falar isso. Acho que nem ele sabe dessa questão. Enfim, mas você acha que o Endrick tem que ser titular da seleção? Eu debato, tá? Mas eu acho que isso é tema para um outro vídeo. Deixa aí nos comentários. O Carlos Vinícius, você acha que merece ser convocado? E o Antony, você concorda comigo nos aspectos que eu trouxe no vídeo de hoje? Deixa aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, deixar o like. Eu vou nessa. Um abraço e até a próxima.